Vamos então começar um novo seriado que chama Marcos Antigos. Não removeis os marcos antigos, pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Esse é o marketing ortodoxo da congregação. Remover os marcos seria chamar os fundadores da CCB de falso profeta. Se os fundadores da congregação são falsos profetas, pessoas que tinham vontades humanas e falaram que as suas vontades eram vontade de Deus, então não pode ser chamado congregação de obra de Deus, mas obra dos homens. Será que Deus revelaria a verdade para pessoas falsas? Para pessoas equivocadas, pessoas carnais? Ah, mas as pessoas eram ignorantes. Então, as pessoas eram ignorantes, mas o Espírito Santo era ignorante? Falar que os primeiros servos da congregação, servos, né, homens carrancudos, sistema medieval paternal machista. Será que o Espírito Santo está refém à ignorância e estupidez do homem? Porque Jesus também veio no tempo dos ignorantes. Mas nem por isso Jesus era ignorante. Não é possível que o Espírito Santo levante uma obra e se submeta à ignorância e fala de um púlpito sagrado, de granito, de cadeiras almofadadas, de madeira de primeira qualidade, letras de acrílico, em nome de Jesus, na parede. Ainda que ninguém entendesse nada pela estupidez, o povo ser estúpido, tudo bem. Inútil, estúpido, isso é normal. A humanidade não tem entendimento. Mas o ministério não. O ministério fala em nome do Espírito Santo, não pode ser ignorante. O povo pode até não aceitar. Prega a verdade, o povo não aceita. Que nem Jesus pregava, ninguém aceitava e ia embora. Todo mundo comeu, teve a multiplicação do pão e peixe. Milhares de pessoas viram o milagre. Jesus pregou. O meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. E aí, ninguém aceitou, foi todo mundo embora. E Jesus chega para lá, nos discípulos, né? Vocês não querem ir embora também? Aí Pedro falou, se só tu tens a palavra da vida eterna, para onde iremos nós? Então, a congregação já tem diferente. A palavra da vida eterna não está só na boca de Jesus, está na boca de Pedro, de Paulo, está na boca de Davi. Vocês falam salmos de Davi, como se as palavras de Davi fossem palavras de vida eterna. Não são. São palavras mortas. Ah, mas eu gosto do Salmo 91. Então, são palavras mortas. Tanto é morto que a Covid derrubou 1000 do ministério, né? A mortandade que assola o meio-dia, então. Não é que Jesus não tinha palavras de vida eterna, entendeu? Bom, se só Jesus tem palavras de vida eterna, eu não preciso ouvir o ancião, mas tudo bem. Os anciãos julgaram, mataram, condenaram, expulsaram da igreja, massacraram, cortaram a liberdade, feriram almas, continuam ferindo, sempre em nome do Espírito Santo. Cabe ao Ministério da Reforma pregar, o Espírito da Reforma, pregar e saber se as pessoas condenadas na congregação foram condenadas por Deus ou foram condenadas por homens trapaceiros.
no caso o diabo, né? Os marcos antigos diz que quando não é o amor, a caridade e o Espírito Santo, é o diabo em forma humana. Vamos ver então, baseado nos marcos antigos. Os marcos antigos não podem ser removidos, hein? É a chamada cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea na Constituição? Pétrea, de pedra, são cláusulas irremovíveis. Exemplo, podemos criar uma nova lei que permite a pena de morte? Não. Essa é uma cláusula pétrea, é irremovível. Marcos antigos significa cláusula pétrea na concepção doutrinária eclesiástica. O que é cláusula pétrea na Constituição no Estado Democrático de Direito? Ou é no Estado religioso, marcos antigos seriam as cláusulas pétreas doutrinárias. Se você remover os marcos antigos, cai por terra toda a revelação dita pelo Espírito Santo, né? Jesus Cristo, enfim. E esses que estão no ministério, hoje, sentando o rei no povo na televisão, esses foram ordenados pelos anciãos dos marcos antigos. O atual presidente foi ordenado pelo Miguel Espina, que foi o segundo presidente de ancião. Não é verdade? Então, se os marcos antigos são falsos, como é que isso pode ser obra de Deus? Porque onde tem falsidade, mentira e ignorância, tem trevas. E trevas não tem comunhão com a luz. Não tem jeito, gente. Se os marcos antigos são falsos, todo derivado é falso. Porque não se tira água limpa de jarro podre. Palavras do Rabone Jesus. Tem vários Rabones, né? Tem o Rabone da Reforma e tem o Rabone Jesus. Tá? Vamos começar com marcos antigos aqui de 1983. Já fazem 22, 32, mais 7, 39, 40 anos esse ensinamento que vem lá de trás, tá? Santa Ceia, símbolo pão asmo e pão levedado. Muitas pessoas não podem comer, né, coisa que envolve levedo, glúten, né? Vocês não pensam nas pessoas que têm problemas de saúde com relação a glúten, mas tudo bem. Levedado, minutos para reconciliação, essas baboseiras aqui, descobrir o pão e a jarra antes de orar, essas formalidades. Jesus falou, por causa das tradições, invalidastes o meu mandamento, que é amar o próximo. A Páscoa era celebrada com pães asmos, e esse foi o pão que Jesus falou, usou para celebrar a última Páscoa. Em seguida, instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia não é feita com pão asmo, mas sim com pão comum, levedado e com fermento. O pão com fermento representa o corpo do Senhor Jesus, quando na cruz recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade. O fermento é figura do pecado. Bom, dá um conselho para quem está aí disposto a estudar a Bíblia mais aprofundado, que procure o canal do irmão Josafá Agra para fazer esse estudo bíblico, e fale que foi a convite meu de fazer um vídeo que se fale sobre isso, tá? Se vocês, eu não sei se o irmão Josafá vai ouvir, é bom que vocês avisem ele que eu pedi formalmente no minuto 8 aqui que ele fizesse um vídeo sobre isso, para ver se é possível confirmar as minhas palavras pelo estudo bíblico lá, tá? Quando Jesus fala, meu corpo é comida, meu sangue é bebida, tá? Não está falando do corpo na cruz cheio de pecado, está falando do quê? Está falando do Espírito de Cristo, que Jesus Cristo não tem pecado. Falar que a gente vai comer o pão da Santa Ceia, que representa o corpo de Jesus, cheio de pecado na cruz, é uma atrocidade, é uma bizarrice eclesiástica. É o meu parecer. Dizer que o fermento que vai no pão da Santa Ceia representa o pecado no pão, que é o corpo de Jesus na cruz, né, e implantar uma Santa Ceia, onde a gente vai comer espiritualmente o corpo de Jesus com fermento. Dizer que Jesus levou nossos pecados não tem nada a ver transformar Jesus em pecador. Jesus não foi pecador nem quando carregou nossos pecados. Ele carregou pecados dos outros, não dele. Né? Então, em cima desse estudo bíblico que vocês vão fazer lá com o irmão Josafá, vocês podem fazer, pede para ele fazer um vídeo sobre isso, com a profundidade ministerial da reforma que ele tem. Mas vou dizer uma coisa para vocês, isso daqui para vocês. Isso para mim, representa um culto satânico.
colocar Jesus para picar em pedacinho de pão e dizer que nós vamos comer um pedaço de pão que depois vai ser enterrado depois da Santa Ceia, porque não é só o tópico, tem que ver que depois que apaga a luz do salão, é como se o templo fosse uma lápide de uma sepultura de Jesus. Aquele resto de pão, que vocês chamam resto do corpo de Jesus, vocês enterram, vocês fazem um sepulcro e enterram na terra. Vocês enterram o corpo de Jesus com pecado, porque se tem fermento. Mas Jesus venceu a morte, Jesus venceu. Como é que vocês enterram Jesus de novo? E colocar que a gente está comendo um pão com pecado? Esse aqui é o Marcos Antigo. Ah, mas mudou agora. Mas o Marcos Antigos é o que vale. Tá aí o canal da CCB Sem Reforma para dizer isso. Mas 500 mil de pessoas enchendo o bolso dele, dizendo que não tem reforma. Então não vem dizer que agora tem reforma. Não tem reforma. Marcos Antigos é Marcos Antigos. A reforma nossa aqui não é mudar a congregação. A reforma aqui é libertar a gente dos príncipes de Satanás que governavam na nossa vida. Vencer a mentira, a falsidade, a hipocrisia e o neofarisaísmo. Que na Bíblia tem o farisaísmo do Velho Testamento e a congregação é uma doutrina neofarisaica. É um farisaísmo de Jesus colocando manto sacerdotal e colocando o cheiro, aquele perfume de Moisés, perfume mosaico sobre Jesus. Ao invés de ungir Jesus com o óleo do Espírito Santo, unge Jesus com o óleo mosaico. Tá? Então dizer que a gente come um pão, onde o pão significa o corpo, já tem a doutrina da substanciação. Que é o quê? Transformar o pão em corpo. Já não é mais pão, é corpo. A gente come um pedaço do corpo de Jesus, literalmente, com pecado. Então o pecado não saiu do corpo de Jesus depois de 2000 anos. Então vocês são príncipes de Satanás. Só pode ser culto demoníaco, culto diabólico. É por isso que vocês estão doentes na fé. Isso daí é o que o Dr. Paulinho chamava de banquete dos demônios. Porque não é possível. Só demônio pode servir um corpo de Jesus picado para a gente comer de joelho, dizer que o corpo de Cristo está cheio de pecado. Então, além de príncipes de Satanás, vocês são canibais eclesiásticos, né? Canibais eclesiásticos cristãos, canibais espirituais. Vocês põem a gente para comer pecado. Jesus não ressuscitou? Vocês não falam que a gente não pode olhar para a cruz porque Jesus morreu na cruz? Que a cruz é um instrumento para matar Jesus? Ora, então, e por que a gente tem que olhar para Jesus na cruz, cheio de pecado, se ele venceu o pecado? A gente não pode comer o corpo de Jesus com pecado. Aliás, nós não comemos o corpo de Jesus. Jesus é o pão da vida. Pão da vida é o quê? A palavra. A palavra é alimento espiritual. Vocês estão dando pão material e dizendo que aquele pão tem o pecado que Jesus levou na cruz de todo mundo? Ah, não, então isso aqui é culto satânico. Então as pessoas tentam se purificar na igreja e vocês mandam elas comer um corpo cheio de pecado na Santa Ceia e pegam um resto e jogam em terra lá no sepulcro atrás de receber. Então todo mundo carrega uma vez por ano o pecado. O pecado da humanidade vai dentro da gente. Então Jesus foi derrotado pelo pecado, está morto, está enterrado e a gente com comunhão fazendo parte daquele corpo morto e enterrado com pecado. Não, vocês são filhos, só pode ser, sei lá o que vocês são, eu não sei o que vocês são. Mas nem na Bíblia tem isso. Eu vou ver se eu conheço alguém que pratica o satanismo. Eu vou perguntar como é que eles fazem culto satânico. Isso aqui é pior que satanismo. Mas nem o que serve o diabo faz isso, gente. Obrigar a gente a comer o corpo de Cristo cheio de pecado. Ah, não. Então nós vamos estudar esses marcos antigos de vocês e não ver que negócio de copinho, não. Vocês tinham que enfrentar as autoridades. Vocês falaram que a justiça da terra mais importa obedecer a Deus do que os homens. Aí os homens ameaçam fechar o templo. Vocês falaram que a taça não transmitia doença. Não estamos nem falando da taça. Nós estamos falando agora de um aspecto espiritual. Então, vocês estão dizendo que o pão representa o corpo de Jesus na cruz, recebeu o pecado. E o fermento figura o pecado. E vocês querem que a gente come pão com pecado. Corpo de Jesus com pecado. Então Jesus não venceu. Então Jesus está morto e foi derrotado pelo pecado. Ah, não, vocês são filhos de Satanás mesmo. Na acepção eclesiástica na palavra, né? Vocês são pessoas maravilhosas para a família de vocês. Então é por isso que o povo está nessa doença. Que doença? O orgulho. Vocês não entendem o que é doença espiritual. Orgulho. Vocês não entendem. Vocês não entendem, sabe? Vocês não entendem. Mas nós vamos entender. A gente não entendia, mas agora a gente vai entender. Você que está tomando a Santa Ceia, pensa bem, hein? E na realidade, falar que o fermento é considerado pecado
dar a um produto, né, que serve só para aumentar o tamanho do pão, uma qualidade espiritual. Claro que tudo é uma simbologia, a gente sabe que o pão não é o corpo de Cristo e o fermento não é pecado, são só simbologias. O que causa espanto na gente é colocar que o pão é símbolo do corpo de Jesus e falar que o fermento, que é figura do pecado, né, está no corpo de Jesus, o que seria, como muitos dizem, a profanação do corpo de Jesus. Tem lugar que põe fermento, lugar que não põe fermento. Na realidade é o seguinte, o fermento do farisaísmo da CCB, ele está no pão, está no coração e está na mente de todos vocês da CCB